Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo jóia? Ótimo então. Pessoal, vamos começar a trabalhar agora com polaridade das ligações, ok? Então a gente vai verificar se a ligação química ela apresenta uma polaridade ou não. Ou seja, se ela vai apresentar parte positiva, parte negativa, ou se ela vai ser totalmente em relação às cargas, né, totalmente neutro, ok? Aos polos, tá? Bom, primeira coisa, como é que isso se baseia, essa polaridade? Então você pode dizer que essa polaridade tem a ver com a diferença de eletronegatividade entre os ligantes, ok? Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados, maior a polaridade da ligação. Tá? Beleza, então. Então, a primeira possibilidade, nós temos dois elementos ligados e esses elementos não apresentam diferença de eletronegatividade. Ou seja, a diferença de eletronegatividade entre os elementos é igual a zero. Quando isso acontece? Quando os elementos químicos forem iguais. Então eu posso dizer o seguinte, que dois átomos iguais, dois átomos do mesmo elemento químico ligados, a ligação entre eles será apolar. Apolar porque não existirá diferença de eletronegatividade. Ok? Porque os elementos são idênticos. Então, exemplo, qualquer substância simples, tá? Qualquer substância simples será uma molécula não polar. Justificativa disso. Ó, se eu pego dois átomos do mesmo elemento, esses dois átomos atraem os elétrons da ligação com a mesma força. Ou seja, a nuvem eletrônica ao redor dos dois átomos será homogênea. Os elétrons estarão distribuídos de maneira homogênea ao redor do átomo, dos dois átomos. Então não tem um deslocamento dos elétrons em relação aos átomos ligados, tá? Ou seja, esse par de elétrons que está sendo compartilhado, ele está equidistante dos dois átomos ligados. Por isso que a molécula, a ligação é chamada de não polar, tá? E o que seria o caso contrário? O que seria uma ligação polar? Ué, a ligação polar é quando existe uma diferença de eletronegatividade entre os elementos ligados. Ou seja, a diferença de eletronegatividade é diferente de zero. Quando isso acontece? Quando os elementos químicos forem diferentes. O que vai acontecer entre a ligação? O que vai acontecer com a ligação entre elementos químicos diferentes? Ué, um elemento vai atrair o par de elétron mais fortemente do que o outro elemento. Ou seja, a diferença de eletronegatividade entre eles vai dar uma polaridade da ligação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vou pegar o exemplo do HCl. Aqui eu tenho o hidrogênio e o cloro. Quem é o elemento mais eletronegativo? O cloro. Então o cloro atrai muito mais fortemente os elétrons da ligação. E o hidrogênio atrai mais fracamente. Conclusão: os elétrons da ligação se deslocam para o cloro. Então, ao lado do cloro vai ter um momento dipolar, um momento dipolo negativo. Enquanto do lado do hidrogênio vai ter uma ausência de elétrons, portanto um momento dipolo, um momento dipolar positivo. Perceba que eu não estou dizendo que o elétron
foi doado para o cloro. Não, ele está deslocado. O elétron pertence ao mesmo tempo aos dois elementos. Porém, esse elétron está muito mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Se o elétron fosse doado para o cloro, aí não seria polo, seria carga. E carga nós encontramos em compostos iônicos. Aqui em composto covalente, nós não chamamos de carga, chamamos de polo. Ok? Então, a nuvem eletrônica está muito mais próxima do cloro do que do hidrogênio. Tá? Por isso que vai ter um momento dipolar. A ligação apresenta um momento dipolar negativo para o cloro e positivo para o hidrogênio. Tá? Isso é ligação. Mas nós podemos também pensar em moléculas. Tá? Também, a molécula pode apresentar polos ou a molécula pode não apresentar polos. Ok? Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Tem uma regra, tá? Eu vou apresentar a regra e depois eu coloco exemplos para ficar mais fácil. Tudo bem? Então, quando que a molécula é não polar, ou seja, quando que a molécula é apolar, ela será polar quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de ligantes iguais ligados no átomo central. O que é nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica é ligação química ou é par de elétron isolado. Tá? Então, quando o átomo central tiver nuvem eletrônica ao redor do central igual ao número de ligantes iguais, a molécula é não polar. Já vou dar exemplo. E o polar é a mesma regra, número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, só que agora diferente do número de ligantes iguais. Tá? Vamos colocar exemplo, que aí fica mais fácil de você entender. Então vamos lá. Primeiro, CO2. Bom, o CO2, a geometria dele é linear. Ok? Então o carbono faz dupla ligação com o oxigênio e mais uma dupla ligação com o oxigênio. Linear. Ok. Ligação. Aqui eu tenho átomos diferentes, carbono e oxigênio. E aqui também, átomos diferentes, carbono e oxigênio. Então a ligação é polar. Vou aplicar a regra das nuvens. O que é nuvem? Ligação química. Não importa se a ligação é simples, dupla ou tripla. Eu conto uma nuvem só. Então aqui eu tenho uma nuvem e aqui eu tenho outra nuvem. Eu tenho duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, que é o carbono. E quantos ligantes, quantos átomos iguais estão ligados ao carbono? Dois oxigênios. Número de nuvens igual ao número de ligantes iguais. Ué, a molécula será apolar. Não entendi. Vou dar outro exemplo. SO2. Então o enxofre o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Ele faz uma dupla com o oxigênio, que também tem 6 elétrons, e estabiliza. Todos ficam com 8. Só que o enxofre tem 6 elétrons, ele usou 2. Então ele pega mais um par e faz uma dativa. E sobra um par ali em cima. Tá? Então aqui eu tenho uma ligação polar, átomos diferentes. E aqui uma ligação polar, átomos diferentes. Nuvem. Uma nuvem que é a dupla ligação, mais uma nuvem que é dativa, mais uma nuvem que é o par de elétrons que sobrou. Tá? Então ligações e par de elétrons são nuvens. Então tem 3 nuvens. Ligantes iguais, tem só 2 oxigênios ligados iguais. Nuvem diferente de ligantes.
portanto a molécula é polar. Vamos dar mais um exemplo. Lembra que o boro ele é uma exceção da regra do quinteto. Ele tem 3 elétrons, faz 3 ligações, estabiliza com meia dúzia. Ok? Então, flúor e boro, portanto a ligação é polar, átomos diferentes. Ao redor do átomo central tem 3 nuvens, não sobra elétron livre. Então a geometria é trigonal plana, porque não sobrou elétron. E tem 3 ligantes iguais, 3 flúor. Nuvem igual a ligantes. Apolar vai ser a molécula. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, o flúor tem 7. Então faz uma ligação covalente e sobra 2 pares do oxigênio. Átomos diferentes, ligação polar. Nuvens, 2 ligações covalentes mais 2 nuvens, pares de elétrons isolados. Então tem 4 nuvens. Ligantes iguais, tem só 2. Nuvens diferentes de ligantes iguais, molécula polar. Mais um exemplo. Oxigênio tem 6 elétrons de valência, é igual ao enxofre, tá? Faz uma dupla, faz uma dativa e vai sobrar um par. Ok? Esqueci de falar da geometria, vamos voltar aqui, ó. Aqui eu tenho a geometria trigonal plana, aqui eu tenho a geometria angular, tá? Que sobra elétron. E aqui eu também tenho uma geometria angular. Ok? Ligação. Átomos iguais. A ligação é apolar. Regra das nuvens. Tem 1, 2, 3 nuvens. Ligação dupla, dativa e par de elétron. 3 nuvens. Tem só 2 ligantes iguais. O central eu não conto, vou pegar só ligante. O e O, 2 iguais. Então a molécula será polar. Ok? Tá? A teoria é essa. Então eu sempre vou comparar nuvens com ligantes iguais. Ok? Ok, então. Então, pessoal, por favor, resolvam os exercícios, ok? Que depois a gente confere. Abraço, brigadão, bons estudos, fiquem com Deus, beijão no coração. Tchau, tchau.